Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula. Um feliz ano novo para vocês. Como vocês viram lá, coloquei a atividade dentro lá do Classroom, né, com a descrição. Coloquei também as aulas, né, para vocês acessarem os vídeos. Eu ainda não coloquei elas no YouTube, mas já coloquei para vocês acessarem. Para isso, eu também tiver nessa primeira semana aí para fazer essa revisão, né. Tem aqueles que viajam para ficar com a família, então todas essas coisas eu acho que são coisas que são legais e acontecem mesmo. Então eu preferi dar esse tempo para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco, começar a falar sobre exceções. A gente deve terminar só na quinta-feira, né? É importante a gente ter essa discussão, entendeu? Acho que essas são coisas que a gente acaba deixando para lá. Então acho que assim é um assunto que em geral a gente não tem tocado tanto. Só um instante, Leonardo. Mas a gente vai falar um pouquinho. Eu vou sair hoje mais cedo, tenho uma reunião importante de 2 horas, mas eu gostaria que a gente tivesse essa aula hoje para a gente continuar, né, de onde a gente parou. Pode falar. Professor, você tem alguma dica de site para pesquisar sobre SQL para fazer o trabalho? O próprio W3 Schools tem bastante coisa sobre SQL. Tá, vou dar uma olhada lá então. Vou ter aqui para vocês. Eu já sei, mas eu não vi mesmo. Deixa eu aqui abrir aqui, W3 Schools SQL. Vou pôr aqui no chat para vocês, só um instantinho. O próprio Code Academy, né? Ele tem deixa eu ver se tem uma trilha de SQL também. O próprio Code Academy tem uma trilha de SQL. E eu vou passar aqui para vocês também, caso vocês queiram dar uma olhada. Lembrando, o SQL não é o foco do nosso curso, né? Eu só dei um plazinho rápido, porque eu acho que é interessante, que eu acho que é importante. Vocês vão ter tem cursos de banco de dados, né? Mas apesar de eu acreditar que, na verdade, a maior parte das coisas de SQL a gente acaba aprendendo sozinho mesmo. Comigo, pelo menos, foi assim. Eu acabei aprendendo sozinho, não É porque, tanto. professor, eu tô querendo fazer uma tabela com os dados pelo TK Inter, que eu dei uma olhada e dá para fazer. Dá sim. Aí eu tô tentando ver se eu consigo fazer isso aí. Não, tranquilo, tranquilo. Então, assim, a gente deve começar na semana que vem e ficar fevereiro trabalhando só com ciência de dados, né? Trabalhando os princípios de orientação a objetos focado para a ciência de dados. Mas nesse primeiro momento de agora, a gente vai estar fechando alguns conceitos que a gente tem ainda de orientação a objetos, né? Mais uma vez, assim, esse é um período curto, né? Como tem sido os períodos nesse período pandêmico. Eu acho que o próximo período vai ser um período um pouco mais, né? Vai ser um período pelo menos normal, né? Em questões de tempo. Então, acho que fiquem tranquilos. Acho que as coisas vão voltar ao normal em breve, tá? Então, dito isso, né? É um prazer ter vocês de volta aqui. Espero que vocês tenham passado um ótimo ano novo. Vocês estejam felizes, tenham conseguido passar com a família de vocês. Isso é que eu acho que é uma coisa que é bastante legal, né? Eu acho que essas coisas são coisas que a gente tem sempre que valorizar. Então, essas são coisas que eu acho que a gente tem que valorizar e essas são coisas que a gente tem que tá pensando, tá? No mais, sejam bem-vindos de volta. Deixa eu aqui abrir um terminal para gente.
Então, assim, olha só. Vamos aqui entrar no Python de novo, né? Só para vocês lembrando, esse aqui é o nosso bom e velho Visual Studio Code, né? Ferramenta que todo mundo está usando. A gente vai ter uma aula de Git com vocês, né? Para vocês aprenderem a usar o Git profissionalmente. O que eu acho que falta para vocês estarem bem é a aula de Git e uma aula de classes abstratas. O resto a gente já viu com bastante empenho. A gente vai ver algumas coisas quando a gente começar a falar sobre ciência de dados e eu mostrar para vocês algumas coisas interessantes para trabalhar para a web. Então, pensa o seguinte, se eu escrevo aqui, print 0 sobre 0, olha só, isso aqui deu um syntax erro. O que é um erro de sintaxe? Ele é um erro que você programou errado, você não seguiu a sintaxe do Python. Agora, se eu escrever 0 sobre 0, o que vai dar? Fala para mim. Se eu escrever aqui 0 sobre 0, o que eu vou ter aqui é o que a gente chama, ó, uma exceção. O que é uma exceção? É um erro exceção aqui, zero division erro. Esse tipo de erro vai acontecer sempre que um código que está sintaticamente, ou seja, você não escreveu nada errado em termos do Python, resultar num erro. Ou seja, ele é um erro de uma regra. Essa regra ou é uma regra pré-concebida, como, por exemplo, 0 sobre 0, a gente descobriu, sabe que na matemática do segundo grau ela é impossível, mas vocês descobriram no cálculo, né, que 0 sobre 0 não é impossível, é indefinido, né? Todo mundo sabe disso, né? Silêncio constrangedor. Sim. Ah, que bom, né? Cálculo 1. E eu quero que vocês entendam o seguinte, cálculo 1, ela é uma excelente matéria, não porque ensina vocês a fazerem derivadas integrais, não porque a gente vai ver que é ridiculamente simples de fazer isso usando Python, mas porque leva vocês a esses questionamentos que são importantes. Então, se você não era tão bom na operacionalização das derivadas integrais em cálculo 1, não quer dizer que você não possa fazer ciência de dados, não quer dizer que você não possa fazer aprendizagem de máquina. Claro que você pode. Se você entendeu os conceitos do que são derivadas integrais, deixe as ferramentas calcularem para você e foca no objetivo final, no entendimento dos problemas. Esse entendimento espacial é que vai ser muito útil em várias coisas. Tem um livro que eu gosto bastante, para quem quiser rebrincar os conceitos e começar, que é o Data Science do Zero. Eu não vou indicar ele como... Como é que eu vou botar? Eu vou botar aqui o site da disciplina, tá? Eu não vou colocar o site da editora, eu não vou colocar nem Amazon, nem ninguém, não estou fazendo propaganda, mas é bem legal. Esse livro é um bom livro para quem quer ter esse sentimento, trabalhar com matrizes, né? Então é bem legal. É um livro que eu acho que é bem introdutório. Ele não é o que a gente vai, como a gente vai ver no curso, né? A gente não vai construir tudo do zero, mas a gente vai estar. Então aqui a gente está vendo esse tipo de erro que é a exceção. Então a gente quer tratar uma exceção, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui um programinha. X recebe 10. If x maior do que 5. Eu quero dar uma exceção. Raise é uma palavra, exception. X não deveria ser maior que 5. X foi. E se eu rodo esse programa aqui, ele joga a exceção para mim. Ele simplesmente vai jogar essa exceção. Ele diz
que nessa linha aqui, ele justamente está rodando a exceção. Então, assim, ele realmente vai me dizer. Isso é interessante porque você começa a pensar certas regras que você poderia colocar. E você começa a pensar o seguinte, cara, né, e vocês deveriam estar pensando o seguinte, Cláudio, por que diabos eu faria isso? Por que isso aqui não é diferente de eu fazer um print? Esse é um questionamento razoável? Sim, né? Ou então, se eu pegar aqui, vou criar um outro arquivo. Exceção. Não sei escrever exceção, tem dificuldade. 2.py. Vou criar uma biblioteca que é o import sys. Sys é uma biblioteca que busca dados do sistema. Eu vou usar esse outro comando aqui, que é o assert. Eu uso Linux, tá, gente? Então, Linux in sys platform. Esse código roda em Linux. Acontece. Se eu botasse aqui ao invés de Linux, Windows, Ctrl S, agora ele vai gerar uma exceção. Olha só. Botei aqui, chamei o Windows no sys plataforma, meu plataforma é Linux. O que eu acerte diz o seguinte, olha, caso alguma coisa aconteça, ele roda esse elemento daqui. Então, eu poderia começar a pensar o seguinte, o que uma exceção é? Uma exceção é o reconhecimento de um erro. Então, o que a gente tem que aprender? A como, dada essa exceção, aqui, essa exceção é um assertion, erro, no console a gente tinha visto. Eita. A gente tinha visto aquele zero division erro. Tem alguns erros que já são pré-definidos. Então, o que a gente tem que se fazer é tentar se valer desses erros. Até aí, tudo bem? Então, eu vou fazer um outro... Quem cala consente, então eu vou fazer um outro comando aqui. Exceção 3.py. Então, eu vou criar aqui um def, testa. E aqui, ó, vou dar esse assert. Vou dar aqui o import sys. Se eu achar Windows in sys platform, e aí eu vou usar um comando que é o seguinte, try, testa, except, pass. Então, o que a gente está tentando fazer aqui? Eu criei um bloco do seguinte, olha, ao invés de eu testar o programa e buscando aqueles asserts, tentar fazer esses elementos na mão, eu criei uma estrutura chamada de teste e exceção, que no momento, né, que eu quero rodar um código aqui, tipo esse, verificar se a minha função só roda no Windows, eu vou testar, e se acontecer alguma coisa dentro desse teste que não seja correto, uma exceção qualquer, ele diz o seguinte, o que eu vou fazer nessa exceção? Ao invés de pass, eu vou dar aqui um print passei na exceção, vou dar um pass. E aí eu vou rodar esse código aqui para vocês. Executação de operação. Olha só,
Como o meu arquivo está no Linux, ele testou, viu que roda uma exceção e ele joga aqui dentro desse meu código. E o que isso é interessante? Porque isso vai permitir para a gente fazer algumas outras coisas interessantes. Isso vai permitir para a gente construir exceções baseadas no nosso próprio código para a gente testar coisas interessantes, para a gente poder testar coisas que fazem diferença para a gente. Né? E isso é muito legal. Né? Isso é muito interessante. A gente poder pensar o seguinte, poxa, lembra quando a gente fazia alguns testes? Lá, a gente fez no último programa antes do recesso, né? A gente estava construindo aquela interface em TK Inter. A gente estava vendo se, por exemplo, a minha interface lá no TK Inter, ela, na verdade, ela não gerava se existia interfaces no banco, se o arquivo existe, todas essas coisas são coisas que a gente vai poder construir exceções. E o que isso faz? Isso deixa o nosso programa mais robusto. Então, por exemplo, aqui, se eu quero construir um programa que ele é verdadeiramente multiplataforma, por exemplo, eu quero pegar um programa em Python que ele funciona no Windows, no Linux e no macOS. E como é que eu faria isso, Paulo? Eu vou construir funções de manipulação, por exemplo, de arquivos, e aí eu vou usar essa biblioteca sys para descobrir qual sistema operacional eu estou utilizando, e aí eu vou poder usar o try except para poder testar. Então, por exemplo, se eu estou querendo executar uma função do Linux, no Windows não vai funcionar. Então eu começo a conseguir, inclusive, fazer programas que são multiplataforma. Né? Ou seja, não exige que você use só um sistema operacional. E isso é muito legal. Isso é muito diferente. Né? Quando a gente diz o seguinte, tinha uma falácia que falavam para mim quando eu era mais novo, que era o seguinte, né, no futuro todos os programas vão ser multiplataforma. Mas isso não só funciona se as coisas que estão por baixo, elas são diferentes. Por exemplo, eu uso Linux com muita frequência. Durante muitos anos eu usei macOS. E eu prefiro usar Linux, gosto mais, acho que tem uma série de vantagens que eu pessoalmente prefiro. Tá? Se vocês quiserem, a gente tira um dia para falar sobre filosofia livre, sobre software livre, a gente pode conversar sobre isso. Eu, pessoalmente, acho muito legal, apesar de eu achar que não estou dizendo que a Microsoft ou a Apple não façam bons produtos. Estou fazendo que eu, filosoficamente, discordo de alguns pontos. Mas, por exemplo, por mais que o Linux e o macOS eles sejam parecidos, embaixo eles têm uma raiz comum, que é um sistema operacional mais antigo, que é o Unix, o Windows, por exemplo, é muito diferente. Então, e não necessariamente uma coisa que roda no Linux vai rodar no macOS igualzinho. Então, esse tipo de coisas são coisas que a gente quer construir. São problemas que a gente quer, né, solucionar. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos construir nossas próprias funções. Então vamos ser mais espertos. Vamos construir aqui. Eu acho que eu copiei isso aqui tudo. Vou criar um exceção 4 aqui. Vou dar uma diminuída aqui no meu console. Eita, Ctrl Z. Ctrl A. Nossa, não. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V. Vamos mudar esse cara aqui e vamos dizer o seguinte. Aqui está um exception. Né? E eu vi que aquilo ali dava um assertion erro quando eu errava, né? Então eu vou chamar aqui o except assertion erro e vou chamar isso aqui as erro. Então por que eu posso fazer isso? Porque da mesma forma que exceção existe, todas as exceções que eu construir, elas são uma classe. Elas vêm de uma classe, são filhas de uma classe chamada exceção. Né? Então, esse assertion erro é uma classe. Então, vamos ver o que acontece quando eu faço isso aqui agora. Olha só, quando eu...
aqui, quando eu jogo para o Linux, ele vai aqui para o faz algo. Se eu pego aqui no Windows, ele diz a função só roda no Windows, passei aqui na exceção, porque esse assert vai aqui para esse assertion erro e ele pega esse texto que está aqui. Então, eu começo a construir meus próprios formatos de exceção, e olha só que interessante que eu posso fazer também, né? Se eu começar a pensar em coisas que a gente já fez, né? Lembram que a gente começou trabalhando... Só um instantinho. Vamos tentar construir com alguma coisa que a gente já fez. Eu vou aqui dar um try, ou seja, eu vou testar alguma coisa. Por exemplo, vou aqui vir... Então, por exemplo, criei um Buda. Estou falando aqui de um Buda.log e vou tentar o Buda.log. Se eu testar esse elemento aqui, ele vai dizer para mim uma exceção, né? Essa exceção vai ser o file not found. Esse file not found vai gerar um exception. Então, vou executar isso aqui. Aqui, olha, esse arquivo não existe, ele aparece aqui para mim. Então, se eu usar esse mesmo código aqui e jogar ele aqui para baixo como exceção, né, normal, então aqui o except. Eita. É o file not found erro. Yes. Erro. Eu vou tentar essa coisa aqui mais uma vez, aí a gente vai ver dois resultados diferentes. Aqui, ó, esse arquivo não existe, no such file directory buda.log. E o que é interessante, e que eu acho que vocês têm que ter isso muito na cabecinha de vocês, é o seguinte: essas coisas, elas são muito normais e acontecem bastante. Calma aí que eu perdi vocês aqui. Vocês estão por aqui. Elas acontecem bastante, né? E o que é legal também dessas coisas como um todo, né? E que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, é que você pode ter no mesmo programa diversas exceções, né? Você pode ter no mesmo programa diversos elementos ao mesmo tempo, né? Você pode testar várias coisas e pegar, tipo assim, misturar esses elementos que a gente tá vendo aqui, tá? Então, eu posso pegar aqui e ter mais de uma exceção. Então, vamos pegar aqui, isso aqui que eu construí aqui no 5, vou copiar isso aqui. Deixa eu fechar os outros aqui. Vou misturar aqui esses dois.
Então, olha só. Criei aqui o import sys, criei a função testa, vou tentar testar e vou tentar abrir um arquivo e eu posso aninhar as minhas exceções, ou seja, eu posso começar a buscar erros para garantir o seguinte, né? Se essas coisas estão acontecendo. E olha que interessante, olha que coisa legal. Isso era uma coisa que antes a gente tinha que tratar. Quem tinha que tratar era eu e você. Né? Agora a gente está deixando que a própria linguagem de programação, que tem algumas ferramentas já prontas, trate isso para a gente saber o que fazer. Né? E, por exemplo, se eu não, tipo assim, se o arquivo não tiver criado, se o arquivo não tiver claro, o que eu posso fazer? Aqui eu posso modificar e criar o arquivo. Caso não exista, caso não tenha uma exceção, eu posso criar esse arquivo. E isso é um negócio que é muito legal. Né? Isso mostra que eu consigo começar a pensar no meu programa, né, de forma bem interessante. Então, por exemplo, aqui. E olha só que interessante aqui. Aqui eu não achei, eu não cheguei aqui na parte do file not found. Por quê? Porque quando eu venho aqui no testa, e eu rodei esse elemento aqui, quando eu testei essa frase aqui, ele já viu as exceções, ele já rodou a session error. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, assim que eu tiver a primeira exceção, eu vou utilizar, tipo assim, uma vez que eu tive a primeira exceção, eu não volto para ver todas as outras, entendeu? Então, enquanto tiver algum erro, eu não deixo esse programa executar. Para alguns cenários, isso é muito importante. Um cenário médico, um cenário de segurança, um cenário de saúde. Esses são cenários onde esse tipo de coisa acontece com certa frequência, tá? Então, né, a gente vai testar agora um outro elemento, para vocês irem pegando essa questão aos pouquinhos, que é o seguinte, né, eu vou pegar o mesmo problema de antes. Import sys. Como é que foi o seguinte? Fiz aqui. Try. Testa. Accept. Accept. Erro. Erro. Então, olha só. Try, accept e else. O que isso quer dizer? O seguinte. Vou tentar alguma coisa. Se não rodar a exceção, faz isso aqui. O que isso quer dizer, então? A gente vai ver agora um outro exemplo um pouco mais recheado. Então, vamos executar isso aqui para ver. Essa função só roda no Linux, no Windows. Vou botar aqui no Linux. Faz algo, porque isso aqui está no Linux, e ele passa no else. Ou seja, se esse try deu ok, ele não vai para o accept, ele entra direto no else. Então, pensa o seguinte, né? Vamos fazer agora uma outra parada.
Pera aí, professor, nessa parte eu buguei um pouco. Já volto lá. Vou testar alguma coisa aqui. Se eu cair na exceção, eu executo isso aqui. Se eu não cair na exceção, eu executo isso aqui. Deixa eu mudar aqui para ficar mais fácil. Só que ele tem... Qual é o grande lance? Ah, você podia fazer isso com if then else? Podia. Só que a questão é que ele testa isso para você. Então vamos fazer isso aqui. E olha que coisa que a gente... Olha que parada louca que a gente vai fazer agora. Vou copiar isso aqui tudo. Então, else. Dentro do else, eu vou dar um outro try. Então, olha só. Portei sys, vou testar isso aqui no Linux, vou botar aqui no Windows. Não vou testar, vou deixar Linux aqui. Testo, testa. Né? Se isso aqui fosse um Windows, ele ia entrar nesse assertion erro. Se não, ele vai testar, achar aqui o arquivo. Né? Ou seja, eu posso botar camadas de coisas caso eu queira executar esse elemento. Então, como assim? Né? Eu posso botar camadas, né? Eu posso aninhar esses elementos para testar cada parte do meu código em coisas diferentes. Por exemplo, quero acionar o banco de dados, quero ver se tem um arquivo, quero ver se um usuário existe, quero ver se a minha conta dá certo, eu quero ver se isso aqui é uma divisão por zero. Né? Então, essas são todas as coisas que eu acabo conseguindo fazer. Então, por exemplo, vamos aqui executar esse elemento aqui. Então, olha só. Ele vem aqui, deu assert se o Linux era plataforma. Né? Não, esse assert não precisou ser feito, porque ele é o Linux. Printa aqui algo, então ele printou. Aí tentou abrir o Buda não existe e disse, olha, esse arquivo não existe. Então, essas são questões, né, que são muito legais, porque, olha só, eu tive 2 níveis. Então, aqui, ó. Primeiro nível de segurança para ver se roda SO correto. Segundo nível de segurança para ver se há o arquivo. Então, eu começo a conseguir alinhar as coisas que eu vou fazer, as coisas que eu vou trabalhar. Então, isso é uma parada bem, bem legal. E uma última coisa que eu queria falar para vocês hoje é um outro comando muito legal, que é o comando finally. O que o finally faz? O finally é o seguinte, olha, fiz tudo isso aqui, o que acontece? O finally é algo que você vai fazer independente do que aconteça. Imagina que esse é um programa para fazer um backup de dados que no final você desliga a máquina. Então, na verdade, você está aqui testando que como é a função de desligar a máquina, que ela é diferente em vários sistemas operacionais. Então, você está tentando os sistemas operacionais, você vai testar aqui o backup, que é esse buda.log, é a coisa que você quer salvar, e qualquer coisa no final, e finalmente você vai rodar aqui. Isso aqui acontece independente do que vai acontecer. Só um instante.
instante que alguém quer entrar. Então aqui, se eu pego isso aqui, importei a biblioteca sys, criei essa função testa, estou testando esse elemento aqui, testando essa exceção. Nesse caso aqui ela não vai funcionar. Então vamos botar aqui o Windows, só para ver o que vai dar. Aqui, essa função só roda no Windows. E parou aqui. E olha só aqui, o finally. O finally aconteceu. Porque ele acontece independente do que aconteça. Independente do que ocorra no seu programa, o finally, ele roda. E isso é uma parada que é muito importante, galera. Isso é uma parada que é muito relevante, porque através do uso de exceções, você consegue dar várias... vários graus de segurança no programa de vocês. O que a gente vai fazer na próxima aula? O que a gente vai fazer na próxima aula é aprender a construir uma exceção. A gente vai aprender a como a gente consegue, através do uso de classes, construir. Porque a exceção, ela nada mais é do que um conjunto de classes que eles herdam de uma classe especial. Exception, né? Ou seja, exception é a classe pi. Se você quiser construir a sua própria exceção, você vai conseguir, né? Deixa eu só dar uma palhinha sobre isso, antes de eu correr para a minha reunião, né? Mas só para vocês verem como é, né? E naquele material que eu disponibilizei para vocês, aquela apresentação, né? Já tem um pouquinho sobre isso. Sobre como fazer esse tipo de coisa. Eu vou aqui copiar descaradamente de um outro blog, para rapidamente eu não precisar ficar digitando tudo, porque senão é muita coisa. Eu vou passar aqui o blog para vocês. Primeiro eu vou criar aqui a seção 10. Depois você dá uma olhada com calma. Mas isso eu vou ver com mais calma na aula que vem, tá? Isso aqui é só para a gente, né? Hoje vocês estão tão quietinhos que eu já estou achando que vocês estão já estão para lá de Marrakech. Então vamos lá. Criei aqui uma classe DemoException, que herda de exception. Essa classe tem um init. O super init, segundo o que a gente lembra, ele, na verdade, ele está chamando o método construtor da classe pi, né? Então, criei uma variável message aqui, exception trigger. O link desse exemplo já está aqui com vocês no chat. Criei uma função que é só para trigar essa exceção, ou seja, só para chamar. Recebe um número, se o número for 0, ele chama a exceção. Se não, ele printa 0. Então, eu dei um try aqui, trigger exception, botei esse valor 0, justamente para chamar essa exceção, que vai chamar essa mensagem aqui. E, no momento que eu executar essa exceção, ele tem que aparecer duas strings, essa string aqui e essa string aqui. Então, vamos executar isso para vocês verem isso acontecendo. Apareceu esse aqui. Printou esse aqui, o erro deveria ser 0. Calma aí. Fiz uma besteira aqui. Ah, não, ele não manda printar isso aqui. Tá, ele não manda printar isso aqui. Professor, esse trigger exception 0, eu não entendi direito o que ele é. Ele é uma função?
Ele é uma função que foi criada só para a gente poder executar esse... Pronto, fiz. Ele é uma função que ele é feita só para chamar a exceção. Tá? Então, o que eu fiz? Printei a exceção aqui. Exception, demo exception as DE, print DE, apareceu aqui a exceção e dei o print aqui do valor. Né? Então, olha só, criei a minha exceção, chamei o construtor da classe exception, disse que ele recebe essa mensagem aqui, exception trigger, criei essa função trigger exception, que ela só serve para uma coisa, trigar a exceção. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer uma função nossa aqui, baseado nisso aqui, ó, esse ponto pai. Vamos chamar essa aqui vamos criar aqui uma classe, divide por 0, que ele vai herdar de exception. E eu vou dar aqui um def init, ou seja, estou redefinindo o meu método construtor. Ele recebe aqui, não vai receber nada. Ele vai dar um super ponto init. Aqui vai. E acabou. Vou chamar aqui, vou criar um def divide. Vou ter aqui um message também. A, vírgula B. If B igual a 0, dois pontos, raise, divide por 0. Else, return A dividido por B. Vou dar aqui um try. Divide 2 por 0. Except. Divide por 0 as dz. Print. Não pode. Então, se isso aqui que eu fiz está certinho, fiz besteira assim. Tá. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui não faz sentido. Tem razão. Beleza.
Faço. Tem uma função, fiz besteira aqui. Isso. Tá, foi. Então, olha só. Criei divide por zero, chamei exception, chamei o init, super é uma função, isso aqui eu tinha feito errado. Disse que a minha função recebe uma mensagem, né? Não pode dividir por zero como padrão. Mandei a mensagem, criei uma função divide, né? Que se B for igual a zero, ela vai chamar essa minha exceção, senão ele retorna A sobre B. Mandei o divide 2 por zero. Quando dá o divide 2 por zero, simplesmente eu dou um print não pode. Então, não pode dividir por zero, não pode. Então, criei só uma classe para um problema específico. Ah, Cláudio, mas quais os problemas específicos que podem surgir? Ah, cara, pode surgir problema de tudo quanto é nível, né? Depende da tua aplicação. Vai que você está fazendo uma coisa que só você sabe o que você está fazendo. 99% do tempo, gente, vocês vão usar classes e exceções bem tradicionais. Arquivo não encontrado, data incorreta, tipo errado de dados. Tem uma lista de exceções no Python já pré-fabricadas para vocês darem uma olhada, tá? Que são o que a gente chama de built-in exceptions, elas estão aqui na documentação, né? Vocês podem dar uma olhada, tem vários exemplos aqui para vocês darem uma olhada, vou botar aqui também aqui no chat. E o que a gente vai fazer na aula que vem é continuar trabalhando com esse tipo de coisa, pegar o exemplo que a gente tinha visto do TK-Inter e aplicar essas exceções dentro do exemplo lá da aplicação grande que a gente estava fazendo. Tá ok? Então, gente, hoje eu tenho que ir para uma reunião 2 horas, então por hoje é só. Sejam bem-vindos de volta. Espero que vocês estejam fazendo o trabalho. Tinha um grupo que queria conversar comigo. É só marcar, a gente marca para conversar sobre os temas de vocês, né? Espero que vocês tenham começado. Eu deixei a semana passada simplesmente para vocês começarem, né? Não sei como é que isso está indo, mas eu acho que é isso, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Eu desejo a vocês uma ótima tarde e eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Manda link com uma mensagem para mim lá via o Classroom e a gente conversa por lá, tá bom? E é isso. Então, senhores, uma boa tarde e se cuidem. Eu vou parar aqui a gravação.